Olá, Nação Azul! Nós do Siga Remo organizamos uma série de reportagens com os candidatos a presidente do Clube do Remo em 2016, para que você, que sempre esteve com a gente, possa conhecer um pouco mais do candidato e suas propostas. E para ajudar a gente nessa missão, convidamos dois profissionais da comunicação, Edson Matoso e Danilo Pires. A entrevista se dará da seguinte forma: numa primeira fase, o candidato irá sortear um dos temas e o nosso convidado irá elaborar uma pergunta respeitando este tema. A partir daí, o candidato tem 2 minutos para a resposta. Na rodada seguinte, os nossos convidados farão novamente perguntas, mas desta vez de tema livre. E por fim, o candidato tem 2 minutos para as considerações finais. O nosso convidado é o Coronel Maroja, da chapa Feliz Remo Novo, número 10. Coronel, vamos sortear um dos temas. O tema sorteado para a pergunta a ser feita pelo Edson Matoso é Estatuto. Candidato Coronel Maroja, saudando a renovação que está aí, essas eleições do Clube do Remo, da qual o senhor faz parte. Estatuto do Clube do Remo. O senhor tem falado muito, lembro de uma entrevista que o senhor disse assim: e o Remo chegando na Série B, ninguém segura o leão, mano. Ou seja, a vitória no futebol. Mas o senhor insiste em falar em sindicância. O que diz o Estatuto do Clube do Remo sobre as contas do clube? Porque esse mar de dívida é uma coisa complicada. O que o senhor pretende fazer? Então, Edson, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, existe a necessidade do Remo fazer algumas apurações, Edson. Por isso as sindicâncias. Óbvio que, independente disso, vai correr paralelamente a nossa auditoria. Porque hoje o Remo não sabe, nem que sequer, não pode afirmar quanto e qual é a dívida que o Clube do Remo tem. Nós não temos balanço desde o início dos anos 2000. Precisa necessariamente de uma auditoria externa. Com relação às sindicâncias, aquilo que for sendo apurado na auditoria. O Remo hoje tem dívidas cavalares e é necessário que a gente administre e equacione essas dívidas. Mas, independente das dívidas, houveram responsáveis. E esses responsáveis não podem ficar exclusivamente impunes, sendo que o sócio, o torcedor e o clube pagando dívidas por má gestão. E aí eu posso citar, inclusive, aqui, o roubo de quase R$500 milhão dentro da sede do Clube do Remo, onde não há uma segurança devida, nem sequer vigilância armada, sequer câmeras de vigilância que possam identificar quem entra ou quem está no Clube do Remo. Eu não sei qual foi o responsável, haja vista que o Clube do Remo possuía à época uma diretoria de segurança que, no mínimo, deveria ter orientado, assessorado o responsável para que não guardasse uma quantia tão vultuosa de dinheiro dentro da sede. Mas ou por negligência ou por imprudência, e aí é culpa, não estou colocando aqui nem sequer a questão do dolo eventual de assumir um risco. Eu estou exclusivamente colocando negligência ou imprudência. Guardar uma quantia vultuosa dessa dentro da sede, nós perdemos esse valor por um roubo. Isso nós tomamos conhecimento através da imprensa. Temos o bainão também, temos outras situações que serão devidamente apuradas. A perda do patrimônio, quer seja ele físico ou financeiro, será apurada e os responsáveis devidamente solicitados a ressarcir o clube através da justiça. Dando continuidade, então, vamos fazer o segundo sorteio para a pergunta do Danilo Pires. Então, Danilo, o tema a ser comentado agora, sócio-torcedor. Coronel Maroja, uma das suas propostas é unificar, o sócio-torcedor ao sócio-proprietário, fazendo com que o sócio-proprietário já tenha os direitos, E conversando com algumas pessoas, até de outras chapas, eles falam que isso acaba sendo inviável, que ou o senhor acabaria com o sócio proprietário, a renda do sócio proprietário, ou então do sócio torcedor, que o senhor iria matar, vamos dizer assim, uma das rendas. Eu acho que seria um ponto interessante para o senhor poder esclarecer e falar para o torcedor o que é a sua gestão, caso o senhor venha a vencer, falar sobre isso. Eu talvez tenha me expressado mal. Vou tentar explicar melhor agora. Muito pelo contrário, no mundo inteiro tem se valorizado imensamente e o Remo não pode ir na contramão dessa história com relação ao futebol do sócio-torcedor. É fundamental e a nossa gestão estará aqui não só para valorizar, mas para incentivar ainda mais o sócio-torcedor.
É ao contrário, é valorizar também aquele que investiu no Clube do Remo comprando um título de sócio proprietário. O que é que o Clube do Remo hoje oferece a essa pessoa que investiu no clube, investiu num título de sócio proprietário, paga a sua mensalidade, que é o mesmo valor que paga o sócio torcedor, e não tem qualquer que seja o benefício. Não vou unificar, não vou transformar. Pelo contrário, apenas darei àquele sócio proprietário que estiver em dias o mesmo direito de frequência ao campo. Ele paga o mesmo valor, então ele vai ter o mesmo direito do demais sócio que paga a mesma quantia. Ou seja, nós temos hoje mais de 12 mil sócios proprietários, dos quais apenas 600 e um pouquinho estão adimplentes. Não queria nem imaginar que 10 mil viessem sócios proprietários, voltassem a ficar adimplentes. Isso nos daria uma renda média de R$500 mil mensal só de sócio proprietário. Viabilizaria sozinho o futebol. Somado aos cerca, foi anunciado 13 mil sócios torcedores. Sócio torcedor é o que está adimplente. Se nós tivermos 300 mil de sócio torcedor, mais 300 mil de sócio proprietário com direito a assistir o jogo, nós já temos pago aqui toda a nossa comissão técnica e o futebol anda sozinho. Toda a receita que vier da bilheteria poderá ser investida em outras coisas no clube. Bom, gente, então dando continuidade, agora nós vamos para a etapa dos temas livres. Então eu convido o Edson Matoso a elaborar a sua pergunta. Candidato Coronel Maroja, agora aquilo que todos entendem de clube, o futebol, a imprensa, a torcida, quero é título, eu quero é jogo, eu quero é vencer. O Remo na Série B, esse eu acredito que não é só sua, mas de todos os candidatos. O que é que o candidato, a chapa do Coronel Maroja, tem a fazer, considerando que permanentemente vem fazendo uma ressalva? Devem deixar pelo menos uma brecha para 2 ou 3 contratações, não que se discorde do que está aí. Enfim, a chapa do Coronel Maroja e o futuro do futebol do Clube do Remo, que já é agora. Edson, hoje mesmo eu estive assistindo o treino lá no Bainão. Eu te confesso que eu fiquei bastante satisfeito com o que eu vi. Eu penso que esse time, pelo menos na teoria, tem tudo para engrenar. Nós temos 2 etapas bem distintas nesta temporada de 2016. A primeira, 3 competições extremamente importantes, mas eu, na minha concepção, penso que o Clube do Remo deve dar ênfase e prioridade a 2, especialmente. O Campeonato Paraense, que vai garantir o ano que vem a Copa do Brasil e a Copa Verde. E a Copa Verde. Imagine você, Edson Remo, vencedor da Copa Verde, o Remo numa Sul-Americana com cotas da Conmebol, que são em milhares de dólares. Muitos dos nossos problemas hoje seriam resolvidos. Então esta é a nossa prioridade. Claro que a Copa do Brasil também é extremamente importante e nós queremos adiantar e elevar cada vez por etapas subsequentes na Copa do Brasil. E numa segunda etapa desta mesma temporada, nós temos a Série C do Campeonato Brasileiro. Essa só tem uma meta, Edson. Uma exclusiva. É o acesso à Série B. Na teoria, o nosso time parece estar no caminho certo. Mas quando eu peço essa brecha, é porque foi-se estipulado um teto orçamentário limite. Salvo engano, era de R$350 mil. Já foi ultrapassado, está em R$391 mil. Eu não quero de forma alguma onerar e endividar ainda mais o Clube do Remo. Porém, na teoria, é fantástico, o time realmente é bom. Mas na prática, tem que saber se essas peças que aí estão realmente vão engrenar na prática ou se haverá necessidade ainda, no decorrer da competição, de nós contratarmos 1 ou 2 peças para compor o elenco e aí sim engrenar e nós termos todas as nossas metas concluídas. E para fechar essa rodada de pergunta, o jornalista Danilo Pires. Coronel Maroja, é bom para a gente refrescar a memória do torcedor que
essas eleições estão acontecendo porque o senhor não aceitou, né, fazer ali uma composição em determinado momento ali e achou que seria necessário essas eleições para o clube. Então a minha pergunta é em cima disso. Primeiramente, por que o senhor achou que essas eleições seriam necessárias de fato, né? E se o que o senhor está vendo hoje das movimentações de chapas, a troca de ideias e debates, está sendo contemplado junto ao que o senhor pensava no momento que o senhor não aceitou aquela composição e achou que a eleição seria algo mais interessante para o Remo no momento? Então, Danilo, na verdade não fui só eu, né? Eu nem fui o primeiro que manifestou um interesse que fosse realizada a democracia no Clube do Remo e que fosse estabelecido aquilo que prevê o Estatuto. O Estatuto não prevê uma negociação de cargos. Eu penso que o interesse individual, ele não pode nunca estar acima do interesse institucional, que é o Clube do Remo. Eu não posso sentar numa mesa de negócio e decidir pela grande maioria dos nossos sócios. Dizer, olha, eu quero aquela função, eu quero aquele interesse, meu interesse é naquilo ali. Não, eu não aceito isso. O Clube do Remo é maior que eu e é maior que qualquer um dos nossos adversários. O Clube do Remo é uma instituição gigantesca e tem que ser respeitada. E o seu estatuto tem que ser cumprido. Eu penso que a democracia no Clube do Remo é fundamental. Vamos dar o direito ao sócio perceber as propostas, os projetos e, a partir desses projetos, decidir o que é melhor para o Clube do Remo. Eu não aceitaria de forma alguma que se colocasse em uma negociação, mesmo que grande, interesses acima do bem do Clube do Remo, interesses pessoais, individuais. Eu não tenho interesse numa diretoria específica, eu tenho interesse na grandeza, na melhoria e num projeto de gestão para o Clube do Remo. Mas gostaria de salientar novamente, não partiu exclusivamente da nossa chapa. Outras chapas também se manifestaram negativamente a essa composição. Não foi exclusivamente a nossa. Coronel Maroja, conforme acordado em reunião, agora o senhor tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês a oportunidade de nós termos essa conversa direta com os sócios. Sabemos que o Siga Remo é extremamente visto pelo sócio do Clube do Remo na internet. E para você que está nos assistindo agora, a nossa chapa não diz respeito exclusivamente ao Coronel Maroja. Nós temos uma equipe multidisciplinar fantástica, que vem estudando o Clube do Remo já há anos, que por insatisfação ou por necessidade, resolveu juntar-se em prol e para o bem do Clube do Remo, oferecer para o Clube do Remo e para você projetos viáveis, exequíveis e colocar novamente o Remo nos trilhos. O Remo é viável, gente. O Remo só precisa que quem esteja sentado na cadeira de presidente o leve a sério. Quero adiantar que não sou candidato a nenhum cargo político, nem pretendo ser. A minha função e a minha missão, e penso que de todos da nossa equipe, é exclusivamente trabalhar para o Clube do Remo. E nesse sentido, o momento correto de eu poder me dedicar é este. Conseguir a minha reserva, tão sonhada reserva remunerada, e vou me dedicar exclusivamente ao Clube do Remo, cumprindo o expediente diário no Clube do Remo. Para você que pretende, queira ver um pouquinho mais das nossas propostas, procure nas redes sociais Chapa Feliz Remo Novo. Lá você vai encontrar, além dessas propostas, outras propostas da nossa chapa e poderá interagir de uma forma mais direta conosco. Acredite, nós queremos o melhor para o Clube do Remo e muito obrigado pela sua atenção. Coronel Maroja, eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer mais uma vez a valorosa presença e colaboração dos nossos colegas Danilo Pires e Edson Matoso. E a gente do Siga Remo espera ter contribuído um pouquinho com você para conhecer um pouco do candidato e suas propostas. Se você gostou desse vídeo, não esquece, dá o joinha aqui embaixo e inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de todas as notícias do Siga Remo.
Valeu, até a próxima!